Eu hoje gostaria de trabalhar sobre uma história que aconteceu nos tempos do rei Davi, e está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 a 6. 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 a 6. O profeta Samuel, ele foi o homem que ungiu Davi rei em lugar de Saul, e muito da história de Samuel está ligado à história de Davi. Então, por isso que o livro de Samuel trata muito das questões do reino de Davi. E nós conhecemos um pouco da história de Davi, por exemplo, que muitas coisas que aconteceram na vida da família de Davi são consequências dos erros de Davi. O fato dele ter pego a mulher do vizinho e depois dar um jeito para matar o marido da vizinha para ficar com a vizinha, trouxe consequências graves para a sua família. Maldição. A espada nunca se apartou da família de Davi por causa disso. E mesmo que Davi tenha sido perdoada, uma coisa interessante para nós aprendermos: perdão libera você da condenação, mas não libera você das consequências. Uma moça engravida solteira. Ela diz: pai, eu pequei, estou arrependida. A barriga dela não vai desaparecer. Um rapaz cometeu um crime, feriu alguém, roubou, fez quase um latrocínio. Não matou, mas fez quase um latrocínio. Aí ele diz: eu estou arrependido. Vai para a cadeia do mesmo jeito. Vai perdoado para a cadeia, mas vai para a cadeia. Compreende? As consequências ficam. E aí Davi teve como consequência várias coisas. Por exemplo, Absalão, seu filho, havia matado um dos meio-irmãos, porque o meio-irmão havia abusado de Tamar, irmã de Absalão. E a história é entre Absalão e seu pai, Davi. E nós vemos aqui, então, um momento exato em que Absalão ele resolve que quer ser rei no lugar do pai. Provavelmente o pai perdeu moral com os filhos pelas coisas, pelo escândalo com Batseba, né, com aquela mulher do vizinho. E agora Absalão, revoltado, ele quer então tomar o lugar do pai, e é o que nós vamos ler aqui. Mas antes eu quero contar uma história para vocês assim. Imagine um pai que tem uma filha. O Ricardo, por exemplo, só tem filhas, né? O Arno tem uma filha. O Jair não tem nenhuma, só tem menino, né? Mas você tem uma filha que você ama muito. Agora, pensa assim, você cuidou daquela filha, você daria o seu sangue sem pensar duas vezes pela filha. E, de repente, um rapaz começa a se aproximar dela. E aí, ele luta para conquistar o coração da filha. E, normalmente, isso é uma característica, as meninas são conquistáveis. Os homens, eles têm uma natureza conquistadora. Então, o que acontece? Se um rapaz é suficientemente insistente, há uma boa possibilidade de que ele consiga conquistar o coração de uma garota. Isso é natureza, é assim mesmo. Bem, eu não quero, rapazes, que vocês saiam por aí conquistando o coração de meninas só para provar que você é capaz de fazer isso. Por favor, não seja tolo, porque você vai ter que se ver com o pai dela, também o pai eterno dela. Então, não brinca com o sentimento das pessoas. Mas isso é possível. Entenda isso. Agora, o rapaz lutou, tanto fez que a moça finalmente se apaixonou por ele. Então, a moça passou a gostar dele, os dois entraram num relacionamento de namoro. Mas assim que o rapaz conseguiu o seu objetivo, que é fazer com que a moça goste dele, ele começa a tratar mal a menina, começa a falar mal dela,
começa a desprezar, tratar com grosseria. E, por fim, termina o relacionamento porque achou outra moça mais interessante. Isso nunca aconteceu, né? Isso é uma coisa rara de acontecer. Acontece. E aí, a moça que ficou rejeitada sofre muito. Começa a se sentir um lixo. Amarga a dor da decepção amorosa. Isso também acontece com os meninos. Às vezes tem uma moça que conquista um rapaz só para ter o prazer de conquistar o rapaz. Aí que o rapaz está lá sonhando, né, apaixonado por ela, chuta o rapaz, não gosto de você, não quero mais. Também acontece, mas agora eu estou fazendo o contrário. É mais comum rapazes fazerem isso com moças. É mais comum. Não quer dizer que só aconteça do nosso lado. Mas, então, a menina fica com toda essa dor e sofrimento. E eu pergunto, você, como pai da menina, como é que ia se sentir em relação ao rapaz? Como é que você ia se sentir? Ia dar vontade de dar um aplauso no ouvido, né? Daqueles bem dados, assim. Para que o rapaz aprenda a tomar jeito, respeitar as pessoas, os sentimentos delas. Então, hoje eu quero fazer uma pregação que é uma reclamação, uma denúncia, mas, ao mesmo tempo, um alerta sobre a história que nós vamos ver agora. Imagine todo um povo como uma menina que você cria com carinho, que você cuida, que você ama. E daí vem alguém e quer conquistar o coração dessa menina. Né? Imagine agora também você no lugar do conquistador. Você conquista uma pessoa e você faz com que a pessoa passe a gostar de você. Existe um pensador, um escritor famoso que escreveu aquele conto, O Pequeno Príncipe. Ele era aviador francês e escritor, chamado Saint-Exupéry. E ele escreveu uma coisa que eu acho muito interessante. Não está na Bíblia, mas eu acho que deveria estar, viu? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Em outras palavras, se você conquistou a afeição de alguém, você é responsável por essa pessoa. Se você conquistou a admiração e o respeito de alguém, você é responsável perante Deus por essa pessoa. Não pense que é assim tão fácil. Na verdade, toda vez que você entra num relacionamento, você está sendo responsável diante de Deus pela maneira que você trata esse relacionamento. Seja uma amizade, seja um relacionamento para casar, seja um casamento, seja pais e filhos, tudo isso gera responsabilidade. Você é responsável pelo que você faz com a sua vida, porque vai refletir nas pessoas que amam você. Você é responsável pela maneira com que você trata elas, porque você ganhou o coração delas, e você não pode pisar nos sentimentos e no coração daquela pessoa. E é isso que eu gostaria de tratar hoje, vendo a história de Absalão. Havia já um erro aqui, porque Absalão foi expulso da presença do pai. E Davi, de certa forma, falhou como pai, porque ele disse assim, você nunca mais vai me ver por causa do que você fez. E sim, Absalão tinha um problema de rejeição em relação ao pai. Isso é fato. Mas o maior problema agora está focado em Absalão, pelo fato de que ele era uma pessoa orgulhosa, ele era uma pessoa pérfida e extremamente manipuladora, como nós vamos perceber aqui. Aliás, uma das coisas que a Bíblia fala sobre Absalão, que Absalão levantou uma coluna para a sua glória e a chamou pelo seu nome.
e até o tempo em que o texto foi escrito, era conhecida como a coluna de Absalão. O nome Absalão significa meu pai é paz, ou a paz de meu pai. O que é uma ironia, porque ele e o pai nunca tiveram paz entre si. E Absalão se voltou contra o pai para matá-lo, inclusive, em guerra, para conquistar o seu trono. Mas vamos ler o texto agora de 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 a 6. Vou ler na versão revista e atualizada. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Disse mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Deus amado, peço que abençoe essa palavra e faça com que ela seja transformadora, libertadora e abençoadora em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos repetir um pouco a história. Absalão havia sido expulso da presença do rei por ter matado seu meio-irmão Amnon, por uma causa até justa. O rapaz tinha abusado da irmã deles, Tamar. Mas agora, expulso por ter cometido um crime de assassinato à traição, não foi um assassinato assim do tipo no auge da fúria, foi lá e atacou, ele planejou, fez toda uma emboscada para que isso acontecesse. Expulso da presença do rei, ele força o seu retorno de várias maneiras, por intrigas, até que enfim o rei o recebe de volta. Mas em vez de se sentir recompensado pelo perdão, então ele passa a trabalhar lenta e continuamente para tomar o lugar de seu pai. Ele levou 2 anos até que ele pudesse retornar para Israel. Ele levou mais 4 anos ele trabalhando dessa forma como nós vemos aqui. Algumas coisas interessantes que o texto mostra. Primeiro, os reis de Israel normalmente andavam montados em burrinhos, mulas, que são animais menos imponentes do que, por exemplo, cavalos. É mais ou menos assim, quando você chega num lugar de fusca, ok? Você tem uma apresentação. Se você chega com uma Rolls Royce com 4 carros batedores na frente, a atenção que você vai merecer é outra, não é verdade? Tente chegar num banco com Fusquinha 63, ainda funcionando só 3 pistão do Fusquinha, né? Um está com a vela estragada, não funciona. Fica aquele... não dá certo o ruído do motor. Agora, se você chegar lá com um Bentley, assim, quando você vai sair do carro, já tem 4 sujeitos assim fazendo a segurança ao teu redor, o banqueiro vai te atender de outra maneira, não é verdade? Muito bem. Primeira coisa, Absalão começou a fazer uma estratégia de marketing pessoal. Enquanto os reis iam montados no Fusquinha 63, uma mula, ele vinha com carros, vários cavalos e 50 homens que vinham na frente dizendo: aí vem o filho do rei, aí vem o filho do rei. Em outro texto, outro personagem bíblico, ele faz a mesma coisa, junta carros, cavalos e 50 homens que vão à frente abrindo caminho para ele passar. Isso tinha um significado social
que hoje não nos desperta atenção, mas naquela época dizendo assim, esse cara é o cara, é importante. Ele já era naturalmente belo. No capítulo anterior diz que Absalão era o aclamado por sua beleza. Sabe aquele sujeito que onde ele passa as meninas ficam com dor no pescoço? Ai, né? Era o Absalão. Diz que não tinha defeito nenhum dos pés à cabeça do sujeito. Vamos ver isso, só para vocês não acharem que eu estou exagerando. Está no capítulo 14. (25), né? Thank you. Mas, nessa época, em todo Israel não havia alguém tão admirado como Absalão, por causa da sua formosura. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. E ainda sujeito cabeludão, roqueiro, porque diz que o cabelo dele ele cortava todo ano, pesava 2,3 kg. Imagina o cabelão do sujeito. Era o Absalão. Bonito, saradão, inteligente. Alguns dizem que ele botava pó de ouro no cabelo, daí o cabelo pesava tanto. Imagine, todo cheio de glitter no cabelo, assim. Esse era o Absalão. E ele, todo belo e formoso, começou a se apresentar num lugar específico, na porta de entrada da cidade. Lembrem que a estrutura das cidades antigamente era diferente das nossas. Hoje, a porta da cidade seria o que nós chamamos de centro cívico, onde se tomam as decisões da cidade. E então Absalão ia lá, onde estava o centro cívico da cidade, na porta da cidade, onde se assentavam os juízes, onde se tomavam as decisões, onde se fazia talvez até a triagem das pessoas que vinham consultar o rei, porque não dá para todo mundo consultar o rei. E aí, ali na sala de espera, vinha Absalão com toda aquela pompa. De que cidade és tu? De tal e tal lugar. Me conte seu caso. E uma das coisas que qualquer juiz sabe, você não pode tomar posicionamento em cima de apenas um lado da história. Você precisa ouvir os dois lados, pelo menos. E aquele homem, então, chegava e dizia para aquele sujeito que vinha ali pedir ajuda do rei, olha, tua causa é justa. Mas, infelizmente, o rei não está ligando para a sua situação. Primeiro, o fato de dizer que a causa é justa é um julgamento apressado. Você precisa tomar conta dos fatos, pulso das coisas, para saber se isso é verdade ou não. Obrigado, filho. Segundo, que era mentira que o rei não se interessava em resolver os problemas do povo. De repente, as visitas ao rei diminuíram. E o rei não se tocou, dormiu no ponto. Absalão estava agindo por trás. Então, esse Absalão, quando uma pessoa vinha, porque ele era o príncipe, né, vinha para ele e se ajoelhava, ele pegava e o beijava, puxava pela mão. Não, vem cá, nós somos parça, dá um beijão aqui. Amados, nós estamos chegando em época de eleição, vocês vão ver muito disso. Gente dizendo que se preocupa muito com você, gente dizendo que gosta de você, gente dizendo que tem a mesma fé que você e tem nada. Só para ganhar seu voto. Vocês vão ver um festival de hipocrisia, o que estava acontecendo ali com Salomão. Então, amado, pensa um pouquinho nessa situação. E a Bíblia diz que com isso Absalão ia roubando lentamente o coração das pessoas. De todas as coisas que se pode roubar, o roubo mais vil e desprezível é o roubo do coração das pessoas. O roubo da afeição das pessoas. Quando você tira uma pessoa e
da afeição de outra para tomar para si, para os seus próprios interesses. E esse texto todo que nós estamos lendo aqui me traz alguns alertas que nós precisamos tomar cuidado. Primeiro, lembre que a igreja de Cristo é a noiva de Cristo. A igreja de Cristo, ela é a amada de Cristo. E algumas pessoas usam a igreja de Cristo para os seus próprios interesses. Na verdade, amados, nós podemos trabalhar isso no coletivo, como podemos trabalhar isso no individual. Quando você olha para uma pessoa e você se aproxima dela com o fim de conquistar a afeição daquela pessoa para um objetivo egoísta, você está desonrando aquela pessoa. Quando você conquista a amizade, a confiança e a afeição de alguém, porque você tem interesses escondidos por trás que não são o de abençoar aquela vida, você está pecando contra o Deus que a criou. Nós precisamos aprender a respeitar o nosso próximo, os sentimentos dele, a dignidade dele, para que nós não venhamos a ser pedra de escândalo. A Bíblia diz que é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor lhe for ser atado uma pedra no pescoço e lançado num rio profundo, porque haverá juízo para aquela pessoa. Então, uma das coisas assim que esse texto me alerta é a respeito do cuidado que você tem que ter para você não usar as pessoas para motivos egoístas, para você respeitar a dignidade delas. Algumas vezes Deus falou comigo assim: Josias, cuidado, não seja um predador, um lobo no meio das ovelhas. Eu te dei a responsabilidade de cuidar do rebanho, então não coma as carnes das ovelhas, porque elas não te pertencem. E você pode comer as carnes das pessoas quando você manipula as pessoas para os seus próprios interesses, como aconteceu com Absalão. Pouco mais para frente, em 2 Samuel 15, quando finalmente a rebelião se instalou e a guerra estava começando a acontecer, e Davi, vejam só a atitude de Davi. Davi, na cidade de Jerusalém, ele pensou: se eu ficar aqui, vai haver guerra. E os soldados de Absalão, quando entrarem, não vão matar somente os meus soldados, vão matar todo o povo na cidade. Então Davi, pensando no povo, saiu da cidade. Porque quando Absalão chegasse, não encontrasse resistência e os soldados não viessem matando todo mundo que encontrasse pela frente. Percebeu o cuidado de Davi? Por que Davi era diferente de Absalão? Enquanto Absalão usou as pessoas para atingir seus propósitos, para levantar sua glória pessoal, Davi, sabendo que ele merecia as pancadas que estava levando, saiu de cena para que o povo não fosse ferido. A diferença de mentalidade, porque Davi respeitava o povo que lhe fora confiado. Mas então, amados, eu quero trazer alguns tópicos aqui para vocês, para não me demorar muito. Para não ferir a nenhum destes pequeninos. Primeiro, nunca procure a sua glória, especialmente à custa dos outros. Muitas pessoas andam ansiosas por se fazer notadas, por se fazer importantes, por se fazer acima dos outros, para procurar um lugar ao sol. Eu estava lendo um comentário de Matthew Henry, um pastor de 1500, mais ou menos, mas um comentário muito amado, porque um homem abençoado naquilo que escreveu. E ele disse uma coisa interessante: seja bom no seu lugar, em vez de fantasiar o quanto você seria bom tomando o lugar dos outros. As pessoas que são verdadeiramente boas, são boas no seu lugar, em vez de fantasiar o quanto elas seriam boas se estivessem no lugar de outros. Você tem todo o potencial para ser bênção a partir do ponto onde você está.
Mas o potencial para ser bênção não passa pela busca do brilho do seu nome. As pessoas mais abençoadas que existem são pessoas que não estão nem aí para a sua fama. Não estão nem aí por quanto ela é notada, percebida, por quanto ela é ouvida. Estão aí apenas em função de abençoar aquela vida que está ali do lado, para socorrê-la, para ajudá-la, para fazê-la crescer, para fazê-la viver melhor, tirar a miséria da vida dos outros. Esse deve ser o nosso foco, e não a nossa glória. Quantas pessoas lutam, derrubam outros, fazem intrigas, quantas igrejas são divididas por causa de pessoas que estão ansiando por postos, por posições. Ah, mas por que o pastor sempre tem aquela patotinha? Mesmo a patotinha são os presbíteros da igreja há tanto tempo. Por que eu não posso ser presbítero da igreja? E aí começa uma manipulação. Olha, eu acho que nós temos que fazer uma limpa, uma mudança geral na liderança da igreja. Às vezes até pode ser, mas se você faz isso porque você quer glória, se quer ser visto, plaquinha, está lustrando a plaquinha de presbítero, Ricardo? Né? Chegar com a plaquinha de presbítero assim, né? Eu sou presbítero da igreja. Olhem para mim. Não, amados. É dor de cabeça. Ser parte da liderança é dor de cabeça. Dá trabalho, dá problema para resolver. Não é só ser visto pelos outros, falar bonito aqui na frente. Então, amados, nunca procure a sua glória, especialmente às custas dos outros. Se você for fiel, Deus vai te colocar no lugar para você iluminar os outros. As lâmpadas, elas estão num lugar de proeminência lá em cima, porque elas cumprem a sua função, dão luz. Mas não porque elas são mais lindas. Algum de vocês já ficou olhando para uma lâmpada fluorescente? Nossa, como ela é linda. Ela só cumpre a sua função, traz luz. Por isso ela está numa posição alta. Amado, a tua função é servir, primeiro ao Senhor, depois ao teu próximo. Se um dia Deus te colocar numa posição de destaque, que isso jamais suba a tua cabeça. Esse não é o objetivo. É por causa do que você faz que você está lá. Mas se você deixar de fazer o que você faz, servir e amar as pessoas, Deus te tira de lá rapidinho. Amados, a segunda coisa, nunca falseie as suas relações, enganando os outros com as aparências, as quais escondem as suas verdadeiras intenções. Quando um rapaz se aproxima de uma moça, o pai da moça já logo pergunta, quais são as suas intenções? E se o rapaz for inteligente, vai dizer, as mais sérias, Senhor. Ai de ti! Se você diz, não, só quer tirar uma lasquinha, depois eu vou embora. Tu vai levar um aplauso na orelha se não levar mais, né? Queridos, nunca falseie as suas relações. A hipocrisia vai por um tempo. Ainda que Absalão tivesse conseguido ocupar o lugar de rei no lugar de Davi, as promessas que ele fez nunca iriam ser cumpridas. Porque qual é o homem que consegue sozinho resolver todos os problemas do seu povo? Gente, nós temos uma igreja pequena. Eu não consigo sozinho liderar essa igreja, de modo nenhum. Quanto mais milhões de pessoas, já aí falharia, a mentira seria exposta, mas daí ele já teria atingido o poder e teria oprimido o povo. Se você não tem sido instrumento do diabo, quando você se aproxima de alguém, escondendo as verdadeiras intenções, sempre lembre o seguinte, assim como você gosta de ser respeitado, você precisa respeitar os sentimentos dos outros. Assim como você gosta de ser cuidado, você tem que cuidar
com a vida dos outros. Deus não vai te dar mais se você não cuida daquilo que você já tem. Isso é muito importante, por exemplo, maridos em relação às esposas, esposas em relação aos maridos, pais em relação aos filhos. Por isso a Bíblia diz: pais, não provoqueis seus filhos à ira. Como se provoca um filho à ira? Se você o despreza, você já o provocou à ira. Lembre, vocês são servos uns dos outros. Nunca tenha segundas intenções escondidas por trás do pano. Terceira coisa. Entenda que o desrespeito pode ter graves consequências, trazendo muita dor a muitas pessoas, inclusive a experiência de morte. Pessoas que são resultado de casamentos destroçados sabem do que eu estou falando. Há um processo de luto quando um casamento é desfeito. Eu não estou querendo colocar peso em ninguém que passou por esse processo. Eu estou dizendo um fato. Realmente há um processo de luto. Filhos de casamentos que se desmancharam, sabem do que eu estou falando. A dor que passaram. Mesmo que, digamos, em alguns momentos, a solução foi menos pior do que a continuidade de alguns casamentos, ainda assim é um processo doloroso. E olha só, amados, essa é uma das coisas. Lembra sempre que o desrespeito pelo próximo não fica só entre as duas pessoas. Envolve muita gente. Quando você vê ali, quando Davi saiu da cidade de Jerusalém, saiu uma multidão com eles, todos andando e chorando, mas não é chorando assim, é chorando em voz alta, como uma pessoa que se desespera, se descabela. A dor não foi somente para o pai e o filho, foi para todo um povo. Muita gente saiu machucada dessa experiência. Pior, muita gente morreu. Porque na guerra não houve só baixas do lado de Absalão. Com certeza, soldados de Davi também perderam a vida. Quando nós não olhamos, não atentamos para o valor e pela preciosidade da vida que está ao nosso lado, há muita morte acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos resgatar ao máximo possível. De novo, eu digo, não trago peso para ninguém, mas precisamos resgatar ao máximo a dignidade e o valor das pessoas. Lembre-se sempre disso, também de que Deus é juiz. E se nós usamos as pessoas para os nossos fins, nós temos que um dia prestar contas a Deus. Por isso, nunca brinque com os sentimentos das pessoas. Eu, como pastor, às vezes fico indignado, porque isso acontece muito nesses dias de relacionamentos superficiais. Especialmente eu vejo com a igreja. Às vezes vem uma pessoa, se aproxima da comunidade, passa um tempo no seio da comunidade, as pessoas dão o coração para ela. Quem está dentro da comunidade, caminhando o tempo todo junto, rimos e choramos juntos, mas estamos juntos. Não nos abandonamos. Aí vem uma pessoa, conquista o coração daquela comunidade, daí passa um tempo e diz assim, não me agradou essa comunidade, eu vou para outro lugar mais interessante. Pisa os sentimentos daquela comunidade que o acolheu. Faz com que as pessoas se sintam descartadas como um refúgio. Eu prefiro que uma pessoa não se aproxime da comunidade para fazer uma coisa dessa. Se for para assumir, assuma para a vida inteira. Assuma até Deus dizer, olha, teu tempo nessa comunidade parou. Mudou. Mas não abra mão do valor das pessoas. Essa palavra Deus me entregou essa semana para que realmente nós possamos ter temor
no lidar com o próximo. Temor no lidar com as pessoas. Temor no sentido de que nós estamos lidando com algo infinitamente precioso que custou o sangue de Jesus Cristo. E nós não podemos causar escândalo, sofrimento, dor e desvalia para nenhum desses pequeninos que nos foram confiados. Qualquer pessoa que se ligou a você é responsabilidade sua. Quer você queira, quer não. E você vai ser responsável diante de Deus pelo que você fez com a vida que estava ligada a você por alguma forma. Se você a amou, se você cuidou. Existem casos, e estou me lembrando de uma coisa específica, em que a parte que deixou o relacionamento não está presente. A pessoa não foi responsável pela dissolução do relacionamento. Não estou colocando peso sobre você, estou colocando o cuidado que nós temos que ter com aqueles que não querem se desapegar de nós. Você tem que deixar as pessoas irem quando elas querem ir embora. Mas se elas não querem, você tem que pensar que você é responsável diante de Deus pelo que você faz e representa para essa vida. Como você pode ser bênção ou pode ser prejuízo muito grave para as pessoas. Então, nesse sentido, eu quero deixar essa palavra. É um alerta, mas ao mesmo tempo um ensino. Lembre, nunca brinque com os sentimentos das pessoas. Elas são preciosas demais para isso. Que Deus nos faça abençoadores, que Deus nos faça pontos de referência, de modo que todos aqueles que se aproximam de nós sintam-se seguros, acolhidos, amparados, valorizados. E nunca deixe que Satanás lance ao seu coração uma mensagem de desvalia. Você vai encontrar pessoas que vão te rejeitar, vão te tratar como um objeto, tipo papel higiênico, usou, joga fora. Mas sabe que Deus não é assim. Deus diz assim, o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Que o nosso coração seja como o coração de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Deus, obrigado pela indizível alegria de sermos uma comunidade de pessoas que se amam e se respeitam. Obrigado pelo teu carinho, pela tua afeição por nós. E pedimos ao Pai que nos ajuda a sermos abençoadores de vidas e trazemos cura e libertação em tudo que tocamos, Senhor. Mas que jamais se instale no nosso coração a busca pela glória pessoal. Nem se instale em nosso coração a tentação de usar as pessoas para os nossos próprios objetivos. Mas, pelo contrário, nos ensina a sermos servos uns dos outros e assim o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.